Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este é o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. E nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, onde Jesus é apresentado como o Rei, como o Messias prometido, como aquele que iria estabelecer o seu reino. Jesus ensina às multidões os princípios do seu reino e ele tinha estado com as multidões, no último programa vimos isso, tinha alimentado milhares de pessoas e os seus discípulos tinham-se colocado no seu barco finalmente depois desse grande banquete e estavam em viagem pelo mar e Jesus Cristo aparece a Pedro no meio do mar e aos seus discípulos quando eles estavam no meio da tempestade e acalma a tempestade. Pedro fica admiradíssimo, tinha andado sobre as águas, mas quando ele colocou os olhos na tempestade e não em Jesus, começou a afundar-se. E isto é o que acontece na maior parte das vidas de muitos que, olhando para as circunstâncias, em vez de manter os seus olhos firmados em Jesus Cristo, começa-se a afundar. Mas mesmo nessa altura, Jesus estica a mão para Pedro e salva-o naquele momento. Um apelo que Pedro fez a Jesus, salva-me, talvez foi uma das menores orações que alguém alguma vez fez, mas não deixou de ser atendida por o próprio Jesus. Se você se sente numa situação em que está perdido, está desencorajado, está desanimado, talvez é a altura de fazer o mesmo tipo de oração. Senhor, salva-me. E certamente Jesus não deixará de atender à sua oração. Depois desse episódio, vemos que Jesus chega com os seus discípulos ao outro lado do lago. E estamos nesta situação. No capítulo 15, verso 1, diz assim o texto. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos homens? Pois não lavam as mãos quando comem. Vemos que estes fariseus deram-se ao trabalho de fazer uma viagem, enfim, naquele tempo não era propriamente fácil, para chegar perto de Jesus e perguntar porque é que os discípulos de Jesus Cristo não seguiam as tradições dos homens. Parece que esta pergunta tem sido levantada ao longo dos séculos. Infelizmente, muitas vezes as pessoas dão mais ênfase às tradições do que ao amor ao próximo, do que o viver, as verdades que o Evangelho ensina. E estes fariseus queriam confrontar Jesus com esta situação, olhando mais para o exterior, mais uma vez, do que para o interior e para as motivações do coração das pessoas. Jesus, porém, lhe respondeu: porque transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa das vossas tradições? Jesus responde a estes fariseus com uma outra pergunta. Aliás, as perguntas de Jesus são muito sábias, porque as pessoas muitas vezes confrontam Jesus com uma questão, quando na realidade eles próprios estão a viver em contrário àquilo que eles estão a querer que os outros façam. Ou seja, eles perguntavam a Jesus porque é que os discípulos estavam a transgredir a tradição, quando na realidade eles próprios transgrediam a tradição e a lei de Deus. Então havia aqui uma falsa questão. Por isso Jesus perguntou-lhes isso. Mas Jesus continua dizendo: porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, este jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a lei de Deus por causa da vossa tradição. Jesus traz à reflexão um dos mandamentos que tinha sido dado na lei de Moisés: honra teu pai e a tua mãe. E os fariseus, por causa da sua tradição, enfim, por causa da sua, diria mesmo, astúcia, eles tentam contornar a lei de Deus. Então eles diziam aos seus familiares: em vez de eu ser responsável por vocês e cuidar do pai, cuidar da mãe, o que eu vou fazer é, vou dar aquilo que era responsabilidade minha, que era cuidar dos meus pais, vou entregar ao templo. Isto parece muito espiritual.
Parece, de facto, uma atitude muito, dedicada a Deus. Mas, na realidade, Jesus levanta esta situação exatamente porque eles estavam a agir de uma forma astuta. Na realidade, quando eles estavam a entregar ao templo, eles estavam a entregar a si próprios aquelas ofertas, porque eles eram sustentados pelo templo. Então, esta atitude dos fariseus não era preocupação com o templo, era preocupação em que eles poderiam ficar com o dinheiro em vez de dar o dinheiro aos seus pais. Em vez de cuidar dos seus pais, eles estavam a querer cuidar de si próprios. É por isso que Jesus Cristo lhes diz claramente, de uma forma frontal: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Estes fariseus estavam mais preocupados com o seu ventre, com aquilo que eles podiam ter e adquirir a partir do seu desempenho no templo, do que preocupados com a sua família. Eles desobrigavam-se, digamos assim, desta forma, de honrar o seu pai e a sua mãe, de cuidar e de se comprometerem a cuidar do seu pai e da sua mãe, enquanto eles já não poderiam trabalhar mais, arranjando uma forma, meia espiritual, de dizer: bem, nós dedicamos ao templo, então não podemos ser responsáveis pelos nossos pais. E isto era uma hipocrisia tremenda. Por isso Jesus Cristo os confrontou com essa atitude, mostrando que eles estavam a inventar preceitos de homens, não preceitos de Deus. Deus tinha deixado leis claras quanto ao relacionamento familiar, e eles, com a sua atitude egoísta, estavam a querer mudar as leis de Deus. Por isso Jesus Cristo claramente os confronta com essa sua realidade, querendo camuflar o seu egoísmo com uma atitude espiritual. Não sendo, no fundo, responsáveis ou demitindo-se da sua responsabilidade como filhos de honrar os seus pais. Eu creio que muitas vezes nós, infelizmente, fazemos a mesma coisa. Talvez você e eu, muitas vezes nos demitimos das nossas responsabilidades. Talvez alguns pais estão muito mais preocupados com os filhos lavar as mãos antes de ir para a mesa, o que é correto, e não se preocupam, se calhar, tanto com aquilo que os seus filhos assistem nas televisões, talvez na internet, talvez em outras revistas que eles têm acesso. Preocupamos com o exterior, com o facto de eles terem higiene física, esquecendo-nos da higiene íntima, intelectual, da higiene emocional, de cuidar da espiritualidade também dos nossos filhos. Aquilo que eles assistem, aquilo que eles metem para dentro do seu coração, da sua mente, isso vai poluir a sua cabeça. Basicamente, alguém disse um dia, comparando com as devidas proporções, pois o ser humano é muito diferente, mas que nós somos um pouco como os computadores. Se nos computadores se introduzir dados errados e lixo informático lá para dentro, o que vai sair vai ser lixo informático. Mas se nós colocarmos nos computadores boas coisas, então eles vão funcionar bem. Nós, seres humanos, por vezes somos assim. Se alimentarmos o nosso coração, o nosso intelecto com coisas saudáveis, úteis, isso vai reforçar a nossa vida de sociedade, vai trazer uma sociedade diferente, uma sociedade mais sã, com maior saúde. Mas se nós formos alimentando os nossos pensamentos com coisas que contaminam a nossa mentalidade, isso vai destruir-nos. Claramente isso está estudado, a dificuldade que traz aos jovens e às crianças, a violência, quando eles veem violência na televisão, como isso se reflete no seu comportamento, nas escolas, no seu dia-a-dia, com os amigos, eles praticam violência. Quando a pessoa está exposta a esse tipo de comportamentos violentos, a porcaria que muitas vezes entra pelas nossas casas adentro e nós não temos a coragem de desligar as televisões ou não temos coragem de dizer ao nosso filho: não, isso não vês. Isso vai contaminar os nossos filhos e vai influenciar definitivamente a vida deles e o comportamento deles. Aqui estes fariseus estavam a ter esta atitude, estavam muito preocupados com o lavar das mãos dos discípulos, quando na realidade eles estavam a praticar coisas bem piores do que os discípulos. Mas Jesus continua a conversar com estes homens e diz: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo as tuas palavras, se escandalizaram? Jesus não tem,
qualquer papas na língua, como diz o povo. Jesus é frontal e diz as coisas claras como elas são. E ele tem que dizer que estas pessoas muitas vezes se preocupam com aquilo que o homem come, mas aquilo que na realidade contamina os homens é o que sai do coração, é o que sai do íntimo, é o que sai pela boca. Ele, porém, respondeu: toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são cegos, guias de outros cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, então ambos cairão num buraco. Jesus, de alguma forma, aqui estava a ser um pouco sarcástico com estes homens. Estava a dizer que eles não percebem nada do que estão a fazer, que afinal de contas eles estão a conduzir as pessoas incorretamente. Eles vão conduzir as pessoas a um abismo. Eles são cegos, pois não reconhecem as verdades de Deus. E é necessário que eles pudessem ver, como líderes que eram, para poder conduzir as pessoas no caminho certo. Continua Jesus dizendo ainda: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Aparentemente os discípulos também não tinham entendido o que é que Jesus estava a querer ensinar, e era necessário Jesus esclarecer o que é que sai no fundo do coração do homem. E Jesus diz no verso 19 e seguintes: porque o que procede do coração do homem são maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfémia. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não é que Jesus estivesse pouco importado com a higiene física, não é isso. Mas na realidade, muitas vezes podemos andar bem bonitinhos na rua, bem vestidinhos na rua, penteados, arrumados, lavados, mas na realidade o nosso coração continua cheio de lixo. Continuamos imundos por dentro. Muitas vezes olhamos para pessoas que aparentemente não partem um prato, como costuma dizer o povo, mas na realidade depois a sua vida não corresponde, o seu caráter é imundo. As pessoas preocupam-se com coisas fúteis, com coisas que não levam a nada. E a sua vida é de facto aquilo que Jesus retratou anteriormente. É adultério, é crime, é falso testemunho, é situações que as pessoas estão procurando-se constantemente como tramar o parceiro e o vizinho, e na realidade aparentemente por fora estão limpas, mas por dentro na realidade são um lixo. E é necessário que nós possamos mudar esta atitude. Isto é uma mudança interior radical que só Cristo pode trazer até nós. O purificar o íntimo do homem só Deus faz. Nós não podemos pelos nossos próprios esforços fazer isso. Podemos sim evitar contaminar-nos com a lixeira que entra pelos nossos olhos. Isso sim. Se nós, os olhos dizem, os olhos, as janelas da alma, portanto, é necessário que nós mantenhamos as nossas janelas purificadas bem com aquilo que entra pelos nossos olhos adentro, pois isso vai contaminar o nosso coração e daí sairá da nossa boca coisas que não prestam também. É necessário que o homem se mantenha puro diante de Deus e diante dos homens para que a sua vida seja de facto transparente. Mas para haver essa mudança radical, só Jesus mesmo é que pode transformar o íntimo do homem. Foi por isso que ele veio. E foi exatamente por isso que ele disse que os sãos não precisam de médico, mas os que estão doentes, esses sim, esses precisam de médico. Aqueles que reconhecem que precisam de ser transformados no seu interior, esses precisam de Jesus Cristo. E era a esses que Jesus se estava a dirigir também. No verso 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. Jesus sai daquela região. Os fariseus tinham ido atrás de Jesus e agora Jesus vai se dirigir para uma outra região. Ele sai dali daquela zona influenciada pelos judeus e vai para a zona de Tiro e Sidom. Todo aquele que tiver sede, venha a mim, diz Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis paz e descanso para as vossas almas. E no verso 22 diz ainda: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus está a falar às multidões e Jesus desafia as multidões a procurar descanso em Jesus Cristo. E eu creio que este desafio ecoa ainda
pelos séculos, e Ele continua a falar consigo e comigo. Jesus diz: se você está cansado, e tenho encontrado na minha vida muitas pessoas cansadas, se você está desanimado, você está abatido, você sente falta de paz no seu coração, no seu íntimo, procure Jesus Cristo. Aceite este desafio que Ele faz: vinde a mim, todos que estáis nestas condições, cansados, abatidos, desanimados, com falta de paz, e procurai no meu coração, porque Ele é humilde, porque Ele é manso, o meu jugo é suave. Procurai viver de acordo com os meus princípios, porque eles vão transformar a sua vida. Mas, acima de tudo, vinde a mim em primeiro lugar. Recebam-me a mim como o único Senhor e Salvador das vossas vidas, e isso será suficiente. E vemos que esta mensagem de Jesus chega a esta mulher que não pertencia à nação de Israel, e ela dirige-se a Jesus reconhecendo quem Ele é, que Ele é o filho de Davi, que Ele é o Messias prometido. E Jesus responde. Porém, ele lhe respondeu estas palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus é insensível diante desta mulher, mas Jesus mais uma vez está a querer ensinar alguma coisa importante aos filhos de Deus, aos discípulos que acompanhavam Jesus. Eles estavam a dizer: Senhor, despede esta mulher. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus reconhece, de facto, esta mulher, a fé que ela tinha. E no fundo o que Jesus estava a tentar ensinar aos discípulos era exatamente isso. Que a fé não era algo que se limitava à nação de Israel. A fé não era algo que era só dos israelitas. Ainda que ele tinha sido enviado aos escolhidos da casa de Israel, havia homens e mulheres fora da nação de Israel que procuravam e reconheciam quem era Jesus. Por isso esta mulher humildemente percebeu que o Messias prometido estava no meio dela. E ela disse: Senhor, de facto são migalhas que tu me dás, mas eu aceito essas migalhas. E Jesus reconheceu a grande fé desta mulher. Jesus, de alguma forma, percebeu que ela tinha respondido ao apelo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus, por essa razão, tocou na vida desta mulher, transformando e, de alguma forma, mudando a vida dela, assim como da sua filha que estava endemoniada. E partindo Jesus dali, diz o verso 29, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Vemos o poder de Jesus Cristo aqui curando as multidões. Ele não fingia as curas, ele não curava por uma parte só e deixava a outra enferma, não. Quando Jesus curava, ele curava na totalidade. Por isso vemos estas multidões maravilhadas com o poder de Jesus Cristo. Diz assim os versículos seguintes, 31 e 32. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. E chamando a Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar esta tão grande multidão? Parece que estes discípulos não aprendiam a lição. Há bem pouco tempo eles tinham assistido a que Jesus multiplicara 5 pães e 2 peixes. Agora eles estão de novo diante de uma multidão e eles dizem: Senhor, mas onde é que nós vamos buscar outra vez tanto comer para esta multidão? Parece que já não tinham percebido que Jesus era o dono e Senhor que podia transformar situações e perguntam: onde temos tantos pães para alimentar esta gente? No fundo, eles estavam de novo duvidando do poder de Jesus Cristo. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus, de novo, apela para a inteligência destes seus discípulos, apela para a visão que eles têm da vida, e eles, de alguma forma, não percebem o que Jesus Cristo está a querer fazer.
Jesus está a querer transformar a vida destas pessoas. Jesus está a querer tocar a vida destas pessoas e as suas necessidades. E os discípulos não se apercebem disso. Eles tinham assistido a um milagre já e mesmo assim continuavam não tendo fé para ver a ação de Jesus acontecer. E como diz a Bíblia, o que não procede da fé, isso é pecado. E assim é necessário que Jesus transforme a vida e a visão destes discípulos. E a fé, essa vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Para nós podermos aumentar a nossa fé, temos que ouvir aquilo que Jesus Cristo ensina. E era exatamente isso que Jesus estava a querer fazer. Ora, aqueles que comeram eram cerca de 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Mais uma vez Jesus pega no pouco que estes discípulos tinham e alimenta talvez umas 12.000 pessoas. Mais uma vez Jesus mostra que o pouco nas suas mãos pode se transformar em muito. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para a terra de Magdá. De novo, esta cena quase parece uma cópia da outra anterior. Os discípulos continuam a agir como se não tivessem assistido ao poder de Jesus Cristo. E Jesus repetiu esta situação para que eles pudessem talvez mudar a sua maneira de encarar a vida e mudar a sua maneira de encarar o poder de Jesus. Talvez consigo aconteça o mesmo, talvez comigo muitas vezes acontece o mesmo, em que Jesus opera maravilhas na nossa vida e Ele necessita repetir o mesmo episódio para nós podermos mudar a nossa mentalidade, aumentar a nossa fé diante das circunstâncias. E Jesus nos deixa este desafio. Talvez se nós estamos cansados, se você está cansado, se você está desanimado neste momento, aceite o desafio de Jesus que Ele fez ainda há pouco. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se talvez você neste momento sente que tem falta de fé, a palavra de Deus diz que se você procurar na própria palavra de Deus, se ouvir a voz de Jesus, essa fé será aumentada. Então deixa Jesus trabalhar no seu coração neste momento. Deixa Ele falar ao seu íntimo neste momento, assim como Ele quis fazer este poder ser manifesto para que os discípulos conhecessem quem Ele é. E do pouco que eles tinham, transformou em muito. Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Talvez você pode dizer, eu tenho muito pouca coisa para que Jesus possa fazer algo. Mas esse pouco Jesus pode multiplicar e pode ser uma bênção para multidões. Entregue isso que tem, a sua vida, nas mãos de Jesus Cristo. E Ele transformará e fará em grandes coisas a sua vida. Talvez alguma coisa que você nunca viu antes poderá acontecer diferente na sua vida. Jesus vai continuar a manifestar este poder e nós iremos continuar a assistir para que a nossa fé possa ser aumentada. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.